de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ministério da Cultura e Fundação Dorina Noil para Cegos apresentam A Prova de Fogo. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Bradesco, Libes Farmacêutica, Banco Safra, Transpetro, IBM Brasil e Empresas Rodobens, Instituto Votorantim, Cielo, Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A., Alupar e CEMIG, Instituto Tortuga pela Valorização do Cidadão e Transmissor Aliança de Energia Elétrica S.A., Taesa, Kraton Polymers do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Petroquímicos Limitada, Cushman & Wakefield, Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Planserve Engenharia, Concessionária de Rodovias, TEB, Isapa Importação e Comércio Limitada, Metso Paper South America Limitada, Precon Goiás Industrial Limitada, Trench Ross Watanabe Advogados, Sacor Siderotécnica S.A., Companhia Bandeirantes, Faber-Castell, Unify do Brasil Limitada, MADES, IGB, Corumbá Concessões e Tegma Gestão Logística. Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Prova de Fogo. Autor: Pedro Bandeira. Descrição de capa. Capa com ilustração de um rosto de um garoto de perfil. Ele tem a pele clara, cabelos castanhos e olha para o canto com a boca semiaberta. Fundo azul em volta do rosto, contorno amarelo de formas triangulares na parte superior esquerda. Prova de fogo em amarelo dentro de 2 retângulos vermelhos. Na parte de baixo, uma faixa preta com Pedro Bandeira em amarelo e o P está dentro de um quadrado vermelho. Leitura da contracapa. Gil era um garoto que quase passava despercebido. Nem bonito nem feio, não era muito estudioso nem molenga demais. O que fazer então para chamar a atenção de Pris? Ele era super apaixonado, mas ela nem sabia. Parecia que nada iria mudar. Até que Gil teve a sua oportunidade de ouro. Passou por uma verdadeira prova de fogo ao investigar um estranho sequestro.
Para enfrentar os bandidos, usou de sua inteligência e astúcia, surpreendendo a todos que estavam à sua volta. Ao ler essa aventura, você vai se divertir e ver como as pessoas podem se transformar. Mas para mudar é preciso ter coragem, claro. Pedro Bandeira é um dos nossos maiores escritores de literatura juvenil. Dono de um estilo próprio, ágil e eletrizante, sabe contar histórias que prendem a leitura. Antes de escrever esse texto, fiquei pensando na maneira mais interessante para apresentar o Gil. Acabei resolvendo ser natural e descrevê-lo sem rodeios. Gil é um garoto quase que da sua idade. Você deve conhecer muitos iguais a ele. Não é muito bom nas coisas que faz, nem muito ruim. Não é alto nem baixo, nem magro nem gordo. O próprio Pedro Bandeira diz que Gil é o típico cara médio, como tantos que existem em nosso mundo e não conseguem se destacar no que fazem, passando quase sempre despercebidos. O nosso personagem tem um problema maior ainda. Está apaixonado e não consegue chamar a atenção da garota de quem gosta. Mas, como todo mundo pode ser alguém especial, bastando aproveitar as oportunidades para mostrar aos outros o que se é na realidade, Gil resolveu tentar. Ele nem imaginava a prova pela qual teria que passar. Você vai se envolver com a aventura deste livro e, com certeza, ficará surpreso quando ele acabar, porque a emoção, o perigo e o ritmo o levarão ao final da história num piscar de olhos. O editor. Dedicatória. Dedico esse livro à minha querida amiga Sara Christian Faria Monção, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Às vezes, a gente se sente apenas um número sem importância no meio do sufoco que é a vida. Nessa história, eu quis discutir aquele momento em que alguém é submetido a uma prova de fogo e tem de provar que não é apenas um número. Pedro Bandeira. Sumário. Onde está Pris? Faixa 1. Flores Amarelas, faixa 2. Na mansão dos Bradford, faixa 3. Pior do que um sequestro, faixa 4. O soco no rosto, faixa 5. A agonia da espera, faixa 6. Quanto vale um garotinho, faixa 7. A metade de uma cebola, faixa 8. O que, como, quem e onde, faixa 9. O sono dos anjos, faixa 10. Talco e laxante, faixa 11. They aren't kidding, faixa 12. Deliciosos sanduíches, faixa 13. O último rato, faixa 14. Uma ou duas pessoas, faixa 15. Pasta 1, faixa 1. Onde está a Pris? A aula era de química, matéria nova para a turma que iniciava o colegial. O professor havia pendurado na frente do quadro negro um cartaz grande, cheio de casinhas de várias cores, como o mapa de uma colmeia. Todos os elementos químicos estão aqui, pessoal. Esta é a famosa tabela periódica dos elementos, criada em 1860 pelo russo Mendeleev. Cotovelos na carteira, Gil apoiava o queixo nos punhos fechados. Química, física, biologia, tantas matérias novas, assim como a matemática. Tudo diferente do primeiro grau, tudo mais do que no primeiro grau. Debaixo dos cotovelos de Gil, o fichário aberto. Debaixo do fichário, a prova de matemática que acabara de ser entregue na aula anterior, corrigida pela professora. Tinha sido uma prova de avaliação de conhecimentos básicos, tudo que os alunos deveriam dominar para que pudessem acompanhar a matéria nova que vinha pela frente. Foi o que a professora tinha dito antes daquela prova infernal de surpresa, e logo na segunda aula do ano. Escrito em vermelho no alto da página, ali estava o conceito que Gil tinha recebido na prova. Médio. Médio. Na primeira carteira, na fila do gargarejo, dava para ver a nuca do Olavo. O conceito do Olavo tinha sido ótimo, naturalmente. O Olavo era sempre o melhor aluno da classe, junto com a Marlene. Durante todo o primeiro grau, os dois disputaram as melhores notas da turma, como se fossem dois boxeadores lutando pelo título mundial. Gil jamais tinha participado dessa disputa. Ele sempre estivera entre os médios, aqueles que vão passando e pronto. Ao lado do garoto estava o Marcelão, o melhor jogador de futebol da escola.
aquele que desequilibrava qualquer partida, aquele que era sempre o primeiro a ser escolhido na hora de se dividirem os times no recreio. Nunca alguém escolheu Gil em primeiro lugar. Também não era o último a ser escolhido. Ficava lá pelo meio. Do outro lado da classe sentava-se o Álvaro, o líder da fanfarra da escola. O Pão, o Gato, o xodó das menininhas da 6ª série até o colegial. Já tinha até feito um comercial para a TV. Um de pasta de dentes, o maior sucesso do horário nobre. Bom, pelo menos para as fanzocas do Álvaro. Já o Gil, não. Nenhuma garota jamais demonstrara qualquer interesse particular em relação a ele. Também, ninguém virava a cara, porque espinhas ele não tinha. Bem, só uns poucos cravos como todo mundo. Também jamais algum professor havia botado o Gil para fora da classe. Não era conversador nem bagunceiro, como a turma do fundão. Não pertencia nem à turma da pesada, o pessoal das motos e das aprontações, nem à turma das notas sempre azuis, nem ao pessoal riquinho que se reunia nos fins de semana nos clubes da moda. Era comum que, no final de cada ano escolar, os professores soubessem de cor os nomes da maioria dos alunos da classe. Também, em relação a alguns, tinham passado o ano gritando: "Fulano, fica quieto", ou "Ciclano, para de conversar". Tinham de acabar decorando esses nomes, não é? Acostumávamos também com aqueles que sempre lideravam os trabalhos em grupo, faziam as melhores perguntas nos debates e tiravam as melhores notas. No caso de Gil, até o último dia de aula, era comum algum professor perguntar: "Como é mesmo seu nome, menino?" Gil era assim. Não era bonito nem feio, gordo nem magro, alto nem baixo, tímido nem falante. Gil era médio. Durante os próximos 3 anos vamos nos familiarizar muito com essa tabela, continuava o professor. Com as iniciais tiradas dos seus nomes latinos, aqui estão todos os elementos que, isolados ou combinados, compõem toda a matéria existente na face da Terra. As palavras entravam pelos ouvidos de Gil como uma música estranha, pouco mais inteligível do que o zumbido das abelhas que habitariam aquela estranha colmeia colorida pendurada no quadro negro. A expressão era de aluno atento às palavras do professor, mas os olhos só enxergavam a carteira à frente da sua. A carteira onde deveria estar o lindo traseirinho de Pris. Por que será que ela faltou hoje? Pris sempre passava por Gil como se o rapaz não estivesse ali. Respondia quando ele lhe perguntava alguma coisa a fim de papo. Também, toda vez que ele criava coragem para falar com a menina, acabava fazendo perguntinhas bobas. "Hoje tem aula de desenho geométrico, Pris? Você trouxe o compasso?" "É claro que eu trouxe." E o papo morria sem ter começado. Pelo menos, se ela tivesse esquecido o compasso, ele poderia emprestar-lhe o dele, e quem sabe ali não começasse alguma coisa entre os dois. Pensando nisso, Gil sempre trazia 2 compassos na mochila, mas Pris nunca esquecia de trazer o dela. Por que será que a Pris faltou hoje? Gil tinha a impressão de que poderia girar algum botão para apressar a voz do professor, como quando a gente aperta FF no toca-fitas. Assim, ele poderia fazer chegar logo o recreio e a turma morreria de rir, ouvindo o professor de química falar com voz de ratinho de desenho animado. Por que será que ela faltou hoje, hein? Na hora de costume, o recreio acabou chegando e Gil encontrou uma ficha telefônica na mochila. Correu para o orelhão que ficava no pátio do colégio e ligou para a casa de Pris. O telefone tocou, tocou e tocou. Ninguém atendeu. Bem, os pais dela trabalham o dia inteiro, mas se ela está doente porque não ficou em casa, recuperou a ficha e correu para a cerca de azaleias que separava as crianças do maternal. Sabia quem procurar. Um pequeno de cachinhos louros e sardento como uma banana madura. O pequeno Mark Bradford não estava no meio do grupo de federinhos de polegar na boca. Voltou para o pátio e discou para a casa dos Bradford. Atendeu uma voz de homem, nervosa e com forte sotaque americano. "Hello, eu queria falar com a Pris." "Quem queria falar com ela?" "Ninguém, quer dizer eu." "O que você quer com ela?" "Nada, deixa para lá." Gil desligou. Algo em seu íntimo soava como um aviso. Alguma coisa não estava bem. Faixa 2. Capítulo 2. Flores amarelas. Preciso ir até lá. O garoto conseguiu driblar o bedel encarregado de impedir que algum aluno saísse da escola sem autorização e pulou facilmente o muro da frente.
A casa dos americanos ficava a poucos quarteirões da escola. Quase correndo, logo chegou a Alameda onde morava o pequeno Mark Bradford. O pequeno Mark, o único filho do casal Bradford, americanos que garantiam algum ganho para Pris, com um costume raro no Brasil. Usaram uma jovem estudante para tomar conta do filho quando o casal sai de casa à noite. Babysitter, diziam eles. É claro que a criança tinha sua babá chamada Nanny pelo americaninho, mas a gorducha saía sempre antes do jantar. Desse modo, quando o casal tinha de comparecer às recepções noturnas que a projeção social do pai exigia, Pris levava seus cadernos e ia fazer as lições do imenso casarão dos Bradford. Mark dorme tão bem, dizia Pris para todo mundo, não dá nenhum trabalho. Um dinheirinho fácil de ganhar. Muitas vezes, quando o casal pretendia voltar tarde da noite, Pris dormia no casarão em um apartamento de hóspedes ao lado do quarto do menino. De manhã, ia direto para a escola com o loirinho. Acho que ela dormiu lá essa noite, pensava Gil. Mas, porque nem ela nem Mark foram à escola, a casa ficava numa alameda linda, como são as ruas dos bairros ricos. Cibipirunas, acácias e ipês formavam dossel sobre o asfalto e misturavam-se às árvores e arbustos sofisticados dos jardins das residências. O verão já estava no fim, e milhões de pétalas amarelas forravam o chão àquela hora da manhã. Fazia um friozinho pequeno, gostoso, e a atmosfera era cheirosa e fresca, como se alguém tivesse usado um grande spray de perfume francês para borrifar a paisagem. Nesta página há um desenho mostrando o menino chegando perto da casa, que realmente é bastante grande. Encarapitado no alto de um poste, um trabalhador fazia alguns concertos nos fios. À frente do casarão, uma perua grande, bastante malhada pelo uso, com chapa particular. Estava tão enfeitada de pequeninas flores amarelas quanto o calçamento. Um Mercedes novinho estava estacionado no corredor da garagem da casa dos Bradford, com a capota ainda úmida do orvalho da noite e salpicada de florzinhas roxas caídas das quaresmeiras do jardim. Durante um longo momento, Gil permaneceu parado em frente às grades do casarão dos Bradford. Não apertou a campainha. O que terá acontecido? Preciso pensar. Tinha corrido até ali sem um plano especial, corrido para Pris, mas agora tinha de respirar com calma para tentar formar uma hipótese que pudesse explicar a sensação desagradável que a voz do americano ao telefone lhe causara. Gil gostava de Pris, muito, mas até agora não tinha sido nem um pouco correspondido. Se nada de diferente tivesse acontecido, na certa, a menina ia achá-lo ridículo por ter vindo àquela hora da manhã à casa dos americanos. Quem te deu licença de vir aqui? Perguntaria a garota. Por que você tem que se meter, Gil? Porque eu gosto de você, Pris, responderia ele. Responderia? Responderia nada. Ele não teria coragem. Saindo por uma porta lateral da mansão, surgiu uma mulher. A gorda babá do pequeno Mark, a Nanny. Seu rosto estava vermelho, parecia ter chorado. Dirigiu-se para o amplo terreno dos fundos da casa, onde ficavam as construções de serviço. Gil percebeu algum movimento, talvez alguém espiando por uma fresta da cortina. Em seguida, um homem de terno apareceu pela mesma porta lateral por onde surgira babá e começou a correr em sua direção. O garoto pensou em recuar e desaparecer dali, mas naquele momento sentiu um cutucão duro em suas costelas. Parou, gelado. O homem que vinha de dentro apontava-lhe um revólver, fazendo mira bem entre os olhos do garoto. Paradinho aí, nem pense em mexer um músculo. Faixa 3. Capítulo 3. Na mansão dos Bradford. O capítulo é ilustrado por uma mão segurando um imenso revólver. Mexer um músculo seria a última coisa em que Gil pensaria com o cano de um revólver apontado para a cabeça e outro espetando-lhe as costelas. Com esforço, o homem de dentro abriu o pesado portão de ferro que girou fazendo um barulho que exigia graxa há muito tempo. O sujeito que chegara por trás trouxe brutalmente seu braço às costas contra a mochila. O que é isso? Eu só estava passando. Quieto. Com pressa, o sujeito que abrira o portão agarrou-lhe a gola do brusão e empurrou-o para a frente. Em segundo, Gil estava dentro do casarão onde nunca tinha pisado antes.
Foi arrastado para o salão do andar térreo, quase podendo sentir a maciez dos tapetes através das solas dos tênis. Sentado na beirada de um sofá, no centro da sala, mal à vontade, como se aquela não fosse a sua própria casa, estava o casal de americanos. Gill nunca vira pessoalmente o famoso J.J. Bradford, o poderoso presidente de uma multinacional de alimentos, mas sabia quem era o homem, pois aquele rosto cheio de sardas era conhecido de quem lia as colunas sociais e os cadernos de economia dos jornais. Pálido como cera, J.J. Bradford enlaçava os ombros da esposa, tentando confortá-la. A um canto, o garoto reconheceu uma linda silhueta encolhida e perturbada, Pris. A menina estava a uns 10 metros, mas Gill pôde perceber que seu lindo rostinho estava machucado. O homem, que o agarrava pela gola, empurrou-o para a frente. Da costa, encontramos esse moleque bisbilhotando lá fora. O rapaz deu de cara com um grandalhão de terno surrado que olhava surpreso. Arrastado como um criminoso, o rapaz foi atirado de bruços em um sofá. O sujeito continuou segurando seus braços nas costas, quase o esmagando com o peso do corpo. O outro começou a revistá-lo com mãos brutais. Sua mochila foi esvaziada. Livros e cadernos caíram sobre o tapete, até os 2 compassos. O sujeito revirou os cadernos, quase rasgando as folhas. Procurava o quê? Seus desenhos do rostinho de Pris? Segue-se um desenho da mochila aberta, com os compassos e com todo o material espalhado pelo chão. A senhora Bradford levantou-se e avançou em direção a Gill, ansiosa. O marido a conteve, sussurrando alguma coisa. A arma encostou-se à testa de Gill e uma voz ameaçadora perguntou: "Fale, garoto, o que você estava espiando? Quem é você?" Quem falava era o homem grande. Contorcido sobre o sofá, Gill tentou encará-lo. "Está olhando o quê, moleque? O que você quer? Sabe de alguma coisa? Fale." Os braços torcidos nas costas começaram a doer e Gill fez uma careta. Olhou vesgo para o negro tubo de metal encostado em sua testa e respondeu timidamente: "Meu nome é Gill. Sou da mesma classe de Pris. Vim para falar com ela." "Pris, a garota? O que você quer com ela? O que você sabe?" Do outro lado da sala, a voz de Pris veio em socorro de Gill. "Ele é um colega da minha classe, doutor da Costa. Não tem nada a ver com tudo isso. Pode largá-lo, por favor." O homem, que a menina chamara de doutor da Costa, fez um sinal com a cabeça. A arma foi abaixada e o aperto em Gill afrouxou-se. O rapaz ajeitou-se no lugar sem desviar os olhos do homem com o revólver. Pris o tinha defendido. A ele, Gill. "Como é mesmo seu nome?" perguntou da Costa. "Gill. Foi você que ligou para cá ainda há pouco?" "Fui eu, sim. Eu queria saber se tudo estava bem com a Pris." "Pois fique sabendo, garoto, que você não tinha nada de vir meter o bedelho por aqui. Agora não vai poder sair. Ninguém sai desta casa. Junte seus trecos e fique muito quietinho aí com sua colega. Nem um pio, hein?" Gill nem piou, nem falou. Abaixou-se para juntar seus pertences espalhados pelo tapete. O doutor da Costa voltou para perto do sofá e ficou cochichando com um casal de americanos. Os 3 pareciam hipnotizados por um aparelho telefônico colocado na mesinha de centro. A mulher soluçou. Faixa 4. Capítulo 4. Pior do que um sequestro? Uma onda de calor encostou-se ao garoto. Pris vinha ajudá-lo a recolher os cadernos espalhados. Gill pegou um deles, amarrotado pelas mãos do policial que o revistara. Ficou alisando o caderno e olhando para a menina com o rabo dos olhos. Na linda face direita havia uma mancha grande arroxeada. "Por que você apareceu por aqui?" perguntou Pris num sussurro quase com impaciência. "O que é que você tinha de fazer aqui? Não podia ter escolhido uma ocasião pior." O que poderia ser pior para Gill do que o desprezo de Pris? Pior do que um sequestro, Pris? A menina regalou os olhos. "Sequestro? Como você sabe que houve um sequestro?" O garoto baixou os olhos, ocupando-os com os cadernos, a enfiá-los na mochila. "É fácil adivinhar, Pris. Nem você, nem o pequeno Mark apareceram no colégio hoje." Na próxima página, há um desenho da Pris ajudando o Gill a pegar os cadernos. "E daí? Como você poderia adivinhar que você e Mark podem faltar às aulas quando quiserem, Pris?" "Só que eu liguei para sua casa e não havia ninguém." "Para minha casa? Como é que você sabe o meu telefone?" "Bem,
Lembra daquela vez que eu pedi o número do seu telefone por causa daquele trabalho de estudos sociais? Não. Você esqueceu. Eu acabei achando o número esquecido no fim de um velho caderno e resolvi ligar. É que eu queria perguntar se você ainda tinha as anotações de matemática do ano passado. E pensei, se ela está doente, deve ficar descansando em casa, não? Depois, liguei para cá e o americano atendeu com uma voz nervosa. Para cá também? Como é que você? Nada. Era só por causa das anotações de matemática. Eu sabia que ontem era noite de tomar conta do mar. Você anda sabendo muita coisa, Gil. O rapaz desconversou, insistindo com mais firmeza nas razões da sua desconfiança. Na certa, você dormiria aqui e depois iria para a escola levando o menino. Eu tinha mesmo de dormir aqui essa noite. Assim, continuou Gil, se você tivesse adoecido ou se o doentinho fosse o Mark, você deveria estar aqui, não é? Resolvi então dar um pulinho só para saber o que estava vendo. E a única coisa que faltava era uma placa na porta. Atenção! Nesta casa foi sequestrado um garotinho chamado Mark. O quê? Como assim? Há uma perua estacionada na frente da casa. Tem chapa de carro particular, mas só a polícia usaria um carro como aquele. Você não voltou para casa e a babá de Mark apareceu chorando. Você esteve ontem à noite aqui sozinha com o menino e eu a encontro machucada com a marca de um soco no rosto. Está doendo muito? Muito? Não muito. Ótimo. Mas tem mais. A voz do JJ estava nervosíssima quando atendeu meu telefonema. Esperava um contato com sequestradores na certa. E agora, o tal doutor da Costa perguntou-me se eu sei de alguma coisa. O que mais é preciso para concluir que o pequeno Mark foi sequestrado? Pris não respondeu. Olhou fixamente para o rapaz, como se pela primeira vez tivesse prestado atenção nele. Gil a surpreendera, não havia dúvida nenhuma. Bem, Gil, eu estava aqui estudando biologia quando, confusa, a menina tentou enfiar um dos cadernos na mochila do rapaz. O caderno abriu-se e uma das páginas revelou um desenho a lápis, um lindo rosto adolescente, muito bem desenhado. Ei, esta sou eu. Num repelão, Gil tomou o caderno das mãos de Pris. Você? Que nada. É um desenho qualquer. Ora, Gil, você nunca me disse que... Eu já lhe disse tudo o que pude deduzir. Agora é a sua vez de entrar com os detalhes, Pris. A menina dispôs-se a contar tudo o que já relatara aos policiais. Repetiu tudo com esforço, como se fosse doloroso para ela relembrar os acontecimentos da noite anterior. Sem interromper nenhuma vez, Gil ouviu atentamente a narrativa de Pris, anotando mentalmente cada detalhe. O capítulo se encerra com um desenho mostrando o caderno do Gil com o desenho do rosto da Pris. Faixa 5. Capítulo 5. O soco no rosto. Pris já conhecia o casarão dos Bradford como se fosse sua própria casa, e o pequeno Mark já conhecia sua amiga Pris como se a garota fosse sua irmã mais velha. Os dois se gostavam como se realmente fossem irmãos. Mark só tinha 3 anos, mas entendia normalmente 2 línguas, o inglês dos pais e o português, aprendido com os empregados, com a televisão e com Pris, mesmo antes de entrar na escola. A menina sabia que nas noites de ficar com Mark, sua principal função seria contar histórias com o garoto no colo até que o sono o vencesse. Aí, era só deixar o pequeno Mark abraçado ao seu ursinho e descer para o salão. O relógio marcava 10 horas quando Pris apagou as luzes da sala e acomodou-se no sofazinho de sempre. Acendeu um abajur e abriu a pasta de biologia sabendo que tinha todo o tempo de que precisasse. O garotinho nunca acordava durante a noite e não dava trabalho algum. Segue-se um desenho do relógio marcando 10 horas. Naquela hora o salão deserto parecia ainda maior. Todo o apartamento onde a menina morava caberia ali com bastante folga. Sua única companhia eram as 2 estatuetas gregas que ladeavam a entrada do corredor, nos fundos, como 2 guardas de mármore. A matéria sobre a classificação dos répteis funcionou como um calmante. No meio das cobras e dos lagartos, Pris adormeceu no sofá. Algum ruído que perturbara o sossego daquela alameda residencial fez com que a menina despertasse. Sentou-se no sofá, esfregando os olhos. Mas antes que pudesse pôr as ideias em ordem, a luz do abajur se apagou. Pris se sobressaltou.
não com escuro, mas com estalido que veio dos fundos da casa, da direção da cozinha, junto com o apagar do abajur. Quem está aí? A voz de Pris saiu assustada e ela se encolheu no sofazinho. A luz da rua entrava pelas frestas das cortinas, iluminando vagamente os móveis e as estatuetas como a dar-lhes vida, uma vida fantasmagórica e real. Na próxima página vê-se uma escada no escuro com a sombra de uma pessoa carregando o garoto sequestrado e outro homem descendo as escadas. Nenhum estalido mais. Ora, Pris, deixe de bobagem, pensou a menina, tentando afastar o próprio medo. A luz vai voltar já já. Deixe de imaginar coisas. Aos poucos seus olhos se acostumaram melhor à escuridão e ela pensou em procurar uma vela na cozinha, mas a escuridão era total para aqueles lados, e tinha sido de lá que ela ouvira o estalido. Naquele instante, Pris percebeu que não estava só. Foi como se uma das estatuetas de mármore do salão tomasse vida e se fizesse ver por um relance vinda da cozinha. Durante um largo momento, nenhum ruído, nenhuma sombra a mais. De repente, a menina sentiu que havia alguém atrás de si. Levantou-se do sofá no momento em que um par de mãos fortes a agarrava. Debateu-se, conseguiu dar uma cotovelada e ouviu um uf. Alguém se aproximava pela frente. Pris debateu-se no escuro e suas mãos bateram na altura do rosto da sombra. Um gemido surdo, acompanhado de um palavrão. Uma pancada no rosto. As sombras começaram a girar. Pris sentiu as pernas dormentes. Caiu sobre o sofá. Quis gritar, mas seu agressor lhe segurava o pescoço, sufocando-a. A menina percebeu outras sombras que subiam as escadas. Levavam uma lanterna de mão. Talvez fossem 2 ou 3 pessoas. Logo, voltaram e Pris percebeu que uma delas trazia alguma coisa no colo, um embrulho grande. Mark, não! Conseguiu gritar. Quieta! A sombra que agarrava golpeou de novo, no mesmo lugar. Tudo ficou ainda mais escuro, mas Pris não desfaleceu. Notou que seu agressor saía apressado, acompanhado dos outros. Um grande silêncio sucedeu à tragédia. A menina fez um esforço sobre-humano para se levantar. Tateou em direção à cozinha. Encontrou fósforos sobre a pia e acendeu um. Já estava no terceiro quando conseguiu encontrar o quadro de luz. Como ela calculava, a chave tinha sido desligada. Ligou de novo e ouviu novamente o clique. Acendeu o interruptor da cozinha. Na parede de azulejos, o relógio marcava 4 horas. Suportando a dor que lhe queimava o rosto, Pris subiu as escadas em direção ao quarto de Mark, em direção ao que já sabia que haveria de encontrar. Sobre a caminha desfeita, somente o ursinho de pelúcia. A voz do Dr. da Costa alteou-se um pouco. Falava andando em volta da sala sem olhar para ninguém, como se interrogasse as paredes. O senhor tem certeza de que me contou tudo, Sr. Bradford? Tem certeza de que não sabe de mais nada que possa nos ajudar? É claro que tenho certeza, respondeu com segurança o pai, com um tom de voz de quem não está acostumado a ter suas declarações postas em dúvida. O senhor não está com medo, Sr. Bradford? Insistiu um investigador. Não está tentando proteger os sequestradores, com medo de que eles façam alguma coisa ao seu filho? Não estou protegendo ninguém, só quero meu filho de volta. Faixa 6. Capítulo 6. A agonia da espera. O capítulo é ilustrado com o desenho de um telefone sobre a mesa. Pris saiu do quarto do menino apavorada. Meu Deus, sequestraram Mark. Sabia o número do telefone onde os Bradfords tinham ido jantar. Desceu correndo as escadas em busca do telefone. O aparelho tocou antes que a menina chegasse a ele. Atendeu sôfrega. É a Pris? A menina ouviu o sotaque de J.J. Bradford. Meu filho? O que houve com meu filho? Pris começou a contar o que acontecera, mas foi interrompida pelo homem. My God, então é verdade. Alguém telefonou para cá dizendo que Mark estava em poder deles. My God. Mr. Bradford, começou a menina. Você fique quieta aí, Pris. Eu e minha mulher voltaremos num instante. Não ligue para ninguém, nem faça nada. Os bandidos sabiam até o telefone do lugar onde estavam os pais do menino, pensou Gil, ouvindo a continuação da narrativa de Pris. Que organização!
Os 15 minutos que a menina esperou pareceram os mais longos de sua vida até o Mercedes de J.J. Bradford encostar na lateral da casa em vez de rumar para a garagem, como faria numa ocasião normal. Dona Nancy, a mãe de Mark, estava trêmula como se tivesse frio, mas tentava segurar o choro. O americano suava, de olhos esbugalhados, olhando para a menina como se ela pudesse ajudá-los. Ouviram rapidamente Pris contar o que tinha acontecido e J.J. balançou a cabeça desorientado. Os sequestradores disseram para eu esperar em casa por outro telefonema. Por mais um quarto de hora, os três ficaram ali, no grande salão ao lado do aparelho telefônico, sem ousar dizer mais nada. Eram 4:30 em ponto quando o telefone tocou. Hello, sim, eu faço tudo o que você quiser, mas não maltrate meu filho. Não, por favor, não desligue. Lívido, repôs o aparelho na mesa. O que foi, Jack? Implorou Dona Nancy. O que eles disseram? O marido passou o braço pelos ombros da mulher. Disseram para esperar. Vão ligar de novo. Esperar? Ai, meu Deus. A próxima página tem um desenho dos três na sala escura, olhando o telefone e esperando. Escute, querida, J.J. falava com segurança encarando a esposa. Não falei com a polícia até agora, mas acho que não há outra alternativa. Isso nunca, disse Nancy, quase gritando, agarrando o paletó do marido. E se eles fizerem algum mal ao Mark? Vamos explicar o caso a eles, querida. A polícia está acostumada com essas coisas. Podem vir para cá paralisando sem chamar a atenção. O que não podemos é continuar nessa agonia. J.J. fez a ligação. Hello, por favor, quero comunicar um sequestro. Parou de falar como se esperasse que a ligação fosse transferida para outra pessoa. Hello, divisão anti-sequestro? Sim, meu filho foi sequestrado. Meu nome é... Pris ouviu explicar com detalhes tudo o que tinha acontecido e terminar implorando. Por favor, venham para cá o mais rápido possível, mas sem estardalhaço. Se os bandidos souberem que nós chamamos a polícia, podem matar o meu filho. O relógio ainda não marcava 5 horas da manhã quando 3 policiais chegaram ao portão do palacete com a descrição pedida pelo pai de Mark. Se nem de dentro da casa dava para ouvir sua chegada, provavelmente tinham enganado também os sequestradores. Quem dava as ordens era o Dr. da Costa, delegado especializado em sequestro. Aí foi a minha vez, continuava Pris. O doutor da Costa me fez repetir 1000 vezes o que tinha acontecido durante a noite e a madrugada. Eram 4 horas da manhã, eu disse para ele, e o homem ficou insistindo se eram 4:05 ou 4:05. A manhã nublada começava a surgir quando Pris ouviu um barulho de chaves na porta da cozinha. Deve ser a Nanny do Mark, disse Dona Nancy, quer dizer a babá do meu filho. Oliveira ordenou o delegado da Costa para um dos policiais. Traga essa mulher para cá. O homem cumpriu a ordem, trazendo pelo braço meio arrastada a gorducha babá do americaninho. Foi só ouvir as primeiras explicações rudes do delegado sobre o que tinha acontecido para que a moça começasse um ataque histérico. O Marquinho, não, mas não pode ser. Os outros empregados da casa também devem estar chegando, não é? Perguntou da Costa. Depois que, a custo, a babá acalmara-se e fora para a cozinha em busca de água com açúcar. Quantos são, Sr. Bradford? Só a cozinheira, a arrumadeira e o jardineiro. Carlão ordenou da Costa para o outro policial. Vá para a calçada em frente e fique de olho. Quando esses empregados chegarem, dispense todos. Diga que o Sr. Bradford deu a eles o dia de folga. Não quero mais ninguém aqui para atrapalhar. Voltou-se para os outros. E vocês? Ninguém bote a cara para fora. Não quero que os sequestradores saibam que a polícia já está na jogada. Precisamos ter muito cuidado. Faixa 7. Capítulo 7. Quanto vale um garotinho? A narrativa de Pris tinha terminado. Isso foi tudo, Gil. Até agora não houve outra comunicação dos sequestradores. Passamos esse tempo todo aqui esperando. Gil notou que a menina estava morrendo de sono. Talvez o cansaço até seja bom para ela, ela precisava relaxar, coitadinha. Teve vontade de oferecer o ombro para que a menina dormisse apoiada nele.
mas não ousou. Olhou um relógio elegante em cima de um móvel. Eram 9h45 da manhã. Seus pais e os pais de Pires trabalhavam o dia inteiro. Até às 7 horas da noite não dariam por falta de nenhum dos dois. Estavam presos naquela casa, junto com os pais do menino, a babá e os policiais, até que, nesse momento, a campainha do telefone ecoou pela sala e calou todas as bocas. Na próxima página, há um desenho do americano suando com uma cara apavorada com o telefone na mão. O fone foi levantado do gancho pelo pai do pequeno Mark, mas a ansiedade de todos naquele salão acompanhou seu gesto. Alô? A voz de J.J. Bradford soou baixo, como se o americano temesse o que ia ouvir. O aparelho já estava conectado a um gravador e o tal Oliveira acionou o botão. Liga, sem ruído. A fita começou a girar. Sim, sou eu. O que vocês fizeram com... J.J. Bradford falava com mais sotaque do que de costume. Sim. Estou ouvindo. Não farei mais perguntas. Quero saber apenas se meu filho está bem. Por favor, não façam nada a ele. Calou-se um pouco, ouvindo. O quê? Tudo isso? Mas é muito. Como é que eu vou? My God. Não. Não. Por favor, não. J.J. Bradford repôs o fone no gancho. As sardas ressaltavam-se na palidez do seu rosto. Dona Nancy o abraçou ansiosa. Da Costa apertou uma tecla de um telefone celular e perguntou. Como é? Deu para localizar a ligação? Não? Droga! O policial fez voltar a fita que gravara toda a conversa. Mas antes que pudesse ouvir, a J. Bradford informou numa voz desolada. Eles querem $1 milhão para cada quilo de peso do nosso filho. Um silêncio apavorado envolveu a todos. Foi Da Costa quem o rompeu. $1 milhão por quilo? Que história é essa? J.J. Bradford escondeu o rosto nas mãos. Quando eu disse que aquela quantia era demais, o outro riu e respondeu que poderia até fazer um desconto, mas que me devolveria só os quilinhos do mar que correspondesse ao dinheiro que eu entregasse. A mãe do menino soltou um grito e começou a chorar desesperadamente. Mark, meu Mark, ai Deus! Da cozinha veio a babá de rosto vermelho, abraçou-se à senhora e ajudou-a a levantar-se. Venha, dona Nancy, venha comigo. Vou fazer um chá para a senhora. Tudo vai acabar bem, esteja certa. As duas sumiram pela porta da cozinha. Da Costa e Oliveira sentaram-se perto do gravador para ouvir a conversa que o sequestrador tivera com o pai do menino sequestrado. Demônios, blasfemava o delegado. Essa gente devia acabar, era no inferno. J.J. Bradford estava fundado na poltrona. Depois de ouvir a gravação, Da Costa andava nervoso de um lado para o outro. E como é que o senhor vai conseguir esse dinheiro? Gil apertou o braço de Pris. O americano esfregou os cabelos, penteando-os e despenteando-os com a mão. É muito dinheiro. Ninguém tem tudo isso. Da Costa ia e voltava gesticulando. Mas estamos sem nenhuma pista, nenhuma pista. Vou ligar para o meu irmão, Dr. Da Costa, decidiu J.J. Ele é o diretor tesoureiro da empresa, só ele pode levantar essa quantia. Seu irmão, hein? Podemos confiar nele? É claro que sim, detetive, é meu irmão, e ele tem esse dinheiro todo? É claro que não, respondeu J.J., pegando o aparelho. Mas, com meu aval, ele pode levantar empréstimos nos bancos em meu nome. Depois, com meu filho de volta, não me importo se tiver de me desfazer de todo o meu patrimônio para arranjar o dinheiro. Ligue para o celular dele, sugeriu o delegado. Concordou J.J. É a única maneira de localizá-lo com certeza. Nem sei se meu irmão está na empresa a esta hora. 15 minutos depois, Gil espiava pela fresta das cortinas quando viu aproximar-se do portão um belíssimo BMW. O policial, que estava de sentinela, conferenciou um instante com o motorista do carro e abriu o portão. O BMW, também coberto por florzinhas amarelas, estacionou atrás do Mercedes. Um motorista baixinho de uniforme saiu apressado para abrir a porta para o patrão, mas Norman Bradford já estava fora, correndo para a entrada da casa. Era um americano alto, magro, com sardas como o irmão mais velho. Ficou furioso quando soube do que estava acontecendo e gritou com J.J. como se o próprio pai fosse o culpado pelo sequestro do menino. My nephew, bastards! I told you we should not come to this savage country. Savage kidnappers.
Fale português, ordenou da Costa rispidamente. O americano olhou para o delegado como se ainda não tivesse percebido a presença de um homem grande como aquele, e falou em um português perfeito. Desculpe, delegado, mas é que nós jamais podíamos imaginar que uma coisa horrível como essa pudesse acontecer. Desculpe-se. Não precisa ser educado, Sr. Norman. Não temos tempo para isso. Precisamos decidir qual será o nosso próximo passo. Voltou-se para JJ. Como é que o senhor pode arranjar esse dinheiro todo em tão pouco tempo? O delegado JJ e Norman Bradford começaram a debater as providências que podiam ser tomadas para conseguir rapidamente o dinheiro do resgate. Gil espiou pela fresta da cortina. Longe, o policial que Pris dissera chamar-se Carlão e que lhe espetara o cano da pistola nas costas, abria a porta do camburão. O motorista baixinho, que estivera o tempo todo ao lado do BMW de Norman Bradford, sumiu pela entrada de serviço da casa. O rapaz continuava com aquela sensação estranha que tinha começado quando ouvira a voz do pai de Mark ao telefone. A sensação parecia piorar. Faixa 8. Capítulo 8. A metade de uma cebola. Gil olhou timidamente para o investigador Oliveira e sorriu. Vou tomar água. O senhor quer que eu lhe traga um copo? O homem carrancudo virou a cara e não respondeu. Vem comigo, Pris. Os dois jovens foram para a cozinha, cruzando com Nancy Bradford na passagem entre as duas estátuas baixas de mármore. A mulher, mais refeita, juntou-se ao marido, ao delegado e ao cunhado, que continuavam a discutir em voz baixa o que fazer para conseguir o dinheiro até o fim do dia. JJ pegou o telefone e pediu para falar com o presidente. Como falava em inglês, devia ser o presidente de alguma empresa ou de algum banco. Quando Gil e Pris entraram na copa, o motorista baixinho estava sentado à mesa do café da manhã. Tinha tirado o paletó, que agora estava no respaldar da cadeira. A gorda babá oferecia-lhe um pouco do chá que tinha feito para a patroa. O homem não olhou para os dois. Com a mão direita, que exibia um grande anel, levantou o pires e com a outra levou a xícara aos lábios, soprando para esfriar. O desenho da página mostra o Gil olhando de forma muito suspeita para o motorista, que tem um esparadrapo no rosto e com a Cris ao lado. A babá sorriu timidamente para os jovens fungando. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de sangue. O pequeno motorista enfiou o nariz dentro da xícara fumegante. Pris levou Gil à geladeira. Serviu 2 copos de água gelada. A babá desculpou-se e saiu pela porta de serviço. O pequeno motorista acariciava um esparadrapo grudado no rosto e não prestava qualquer atenção aos dois amigos. Gil bebeu e foi até a pia deixar o copo vazio. Torceu o nariz. Perto da torneira havia metade de uma cebola. Não gostava de cebola, principalmente crua. Os dois voltaram para a sala. O policial Oliveira estava afundado em uma poltrona e nem olhou para o lado dele. JJ falava ao telefone com alguém. Não quero saber se vocês têm ou não têm todo esse dinheiro em caixa. Mande buscar. Chame um carro forte. Meu irmão vai estar aí lá pelo meio-dia e eu exijo que toda essa quantia esteja pronta. Gil ouviu o clique do telefone e outra vez a voz de JJ. Pronto. Com o Bank of Boston está tudo certo. Vou falar agora com o First National. Pelo jeito, essa negociação toda ainda vai demorar um pouco, pensou Gil. Talvez eu ainda tenha tempo. Andando lentamente, Gil chegou ao sofá para onde Pris tinha voltado. Naquele momento tinha que fazer tudo aquilo que sempre sonhava para aproximar-se daquela menina tão querida. Como por milagre, sua insegurança desaparecera. O que ele tinha de enfrentar era maior do que o medo que sempre sentira de levar um fora. Sentou-se ao lado da garota, bem juntinho, colando-se a ela como um gato se esfrega na dona à espera de carinho. Pris, eu preciso de você. A menina voltou o lindo rosto para ele, franzindo as sobrancelhas. O que é isso, Gil? Por que está falando tão baixo? Você acha que essa é a hora para uma cantada? Ora, vê se te enche. O rapaz falava sorrindo, como falam os apaixonados, mas as palavras que dizia não eram de amor. Finja que nós estamos namorando, Pris. Fingir? Ficou louco, Gil? Psiu. É uma questão de vida ou morte, Pris. Confie em mim. A garota estava surpresa, mas alguma coisa lhe dizia que devia confiar no garoto.
Fez o jogo dele e sorriu, como se tivesse ouvido um elogio à cor de seus olhos, mas o que dizia combinava mais com uma expressão de fúria. Você sempre foi um chato, Gil. O que pretende agora? O rapaz passou o braço pelos ombros da menina e sussurrou no seu ouvido. Já descobri tudo. Descobriu tudo? Descobriu o quê? Tudo é tudo, Pris. Já sei tudo o que aconteceu, como aconteceu, quem são os culpados e até onde está o Mark. Faixa 9. Capítulo 9. O que, como, quem e onde. Pris sorriu com um tom de desprezo que feria o coração do rapaz. Mas naquele momento ele não podia pensar em si nem em seu orgulho. Havia uma vida em jogo, talvez mais. Não demonstrou sua ferida, porém. Continuou representando o namorado. Aquela era a combinação que deveria afastar quaisquer suspeitas se por acaso o detetive Oliveira, sentado a menos de 5 metros, resolvesse se interessar pela conversa dos dois adolescentes. O pouco caso de Pris mostrou-se em palavras. Então agora você virou detetive, é? Está bem, se quer bancar o ridículo, esteja à vontade. Vá lá e diga tudo o que sabe para a polícia. O rapaz acariciou os lindos cabelos soltos daquela que ele gostaria de acariciar de verdade, não numa encenação, mas com o consentimento e o prazer da acariciada. Contar à polícia, Pris? A quem? Ao da Costa? Ao Oliveira? Ao Carlão que está lá fora? Mas este é justamente o problema, querida. Esses são os bandidos. A expressão da menina estava quase correspondendo aos afagos de Gil, mas ao ouvir aquilo seu olhar retornou o brilho da fúria e do desprezo. Por que você apareceu por aqui, Gil, numa hora miserável como essa? O que a gente menos precisava era de um menino que gosta de brincar de detetive. O que disse era agressivo, mas sua voz continuava baixa dentro do jogo proposto por Gil. Calma, Pris. Eu não estou brincando. Estamos numa enrascada que você nem imagina. É claro que eu imagino. Psyu, raciocine comigo. Primeiro, lembra-se de ter me dito que os policiais chegaram discretamente, como o pai de Mark tinha pedido, sem fazer nenhum barulho? Sim, e daí? Daí que eles não chegaram, eles já estavam. Você não ouviu nenhum automóvel chegando porque eles ficaram estacionados nesta rua a noite toda. Na página seguinte, há um desenho da Pris, extremamente desconfiada, falando com o Gil, enquanto um dos detetives está à distância. Ora, que besteira, Gil. Como é que eles podiam estar a noite toda aqui? Eles não são policiais de uma ronda comum. São especialistas da divisão anti-sequestros. Como é que eles podiam adivinhar que haveria um sequestro justo aqui nessa casa? Se eles mesmos fossem os sequestradores, ficava fácil adivinhar. O que é que você está falando, Gil? O rapaz cochichava devagar, como se estivesse namorando, mas sua vontade era disparar tudo o que sabia para a menina, como se sua voz fosse uma metralhadora. Aqui, quase em frente da casa, há uma perua velha com chapa particular, daquelas que só a polícia usa. Agora mesmo eu vi o tal Carlão entrando na perua. Está com a capota coberta de florzinhas amarelas e úmida de orvalho. Por baixo está sequinha, como todos os carros que passaram a noite estacionados nessa rua. Gil, o que você está dizendo? Você não achou estranho, Pris, esses policiais ficarem aqui o tempo todo rondando, esperando os telefonemas, discutindo como conseguir o resgate, sem nunca falar com alguma delegacia e pedir investigações? Notou que o da Costa ouviu a gravação do telefonema do sequestrador e nem se preocupou de pedir alguma perícia policial para descobrir de quem é a voz? Mas eu vi as credenciais de polícia deles. Será que são falsos? Não, Pris. São verdadeiras. O que não é verdadeira é a honestidade desses três. Você tem visto muito filme policial, Gil. A profissão desses policiais é prender sequestradores. Esses podem ser daquele tipo de policial que comete os crimes em vez de combatê-los. Mas e os telefonemas? Eu mesma vi o Sr. Bradford ligar para a polícia. Como é que eles poderiam? Gil cortou gentilmente. Quando eu cheguei aqui, Pris, havia um homem encarapitado em cima de um poste. Esses bandidos são policiais, mais especialistas que qualquer sequestrador.
Aquele sujeito deve ter interceptado o telefone daqui. Quando o Sr. Bradford telefonou, o bandido fez a ligação cair provavelmente no celular do Da Costa ou em outro aparelho qualquer, atendido por alguém de dentro do esquema todo. Mas agora mesmo o Sr. Bradford estava ligando para os bancos e... O sujeito em cima do poste pode liberar o telefone quando quiser, Pris. É um técnico na certa. Pris calou-se. O que Gil dizia não parecia tão maluco. E se fosse verdade? Meu Deus, Gil, o que é que a gente vai fazer? Se esse tal sujeito controla o telefone daqui, nem adiantaria a gente tentar falar com a polícia lá de cima em uma extensão. Temos de agir só nós dois, Pris. Só nós dois? Nada disso. Vamos dar um jeito de contar tudo para o Sr. Bradford e para o Sr. Norman. Gil suspirou baixinho. Não, Pris. O Da Costa não vai deixar os Bradford sozinhos nem por um momento. E para o Norman, não adianta falar nada. Não adianta por quê? Gil falou com a segurança de um detetive de livro policial inglês. Porque o Norman é o cabeça do sequestro. Os olhinhos da menina se arregalaram. Como? O próprio tio do Mar? Sei que parece absurdo, Pris, mas a culpa dele é muito clara. Por que ele sequestrou o próprio sobrinho, eu não sei. Mas tenho certeza de que ele é o chefe dos bandidos. Notou que o Da Costa disse ainda há pouco, não precisa ser educado, Sr. Norman. E o que tem isso? Tem, que os dois são do mesmo esquema. Em nenhum momento o JJ tinha falado o nome do irmão para ele. É mesmo. Ele nunca fala o nome do Norman, só diz meu irmão. E além disso, você não achou estranho que o Da Costa tenha dito para o Sr. Bradford ligar para o celular do irmão? Ora, isso não tem a menor importância, Gil. Todo mundo tem telefone celular hoje em dia. Mesmo assim, eu achei estranho esse palpite do Da Costa. Mas a coisa piorou muito quando o tio do Mark chegou. Piorou? O que piorou? Se você for olhar ali do lado, na entrada dos carros, vai ver um Mercedes do Sr. Bradford úmido de sereno e coberto de florzinhas roxas da quaresmeira do jardim. Afinal, o carro está aí desde as 4 e pouco da manhã, não é? Agora olhe atrás para o BMW do Norman. Ele está coberto de florzinhas amarelas das mesmas árvores da rua. Quero dizer que o carro do Norman também passou a noite aqui, estacionado nessa alameda. Faixa 10. Capítulo 10. O sono dos anjos. Pris sacudiu lentamente a cabeça, apalermada com as revelações do amigo. Como que ela não tinha visto tudo aquilo? Gil, que horror! Temos que avisar alguém de fora. Quem sabe se a gente der um bilhete para o motorista do Norman? O rapaz quase deu uma gargalhada. Esse é o pior, Pris. O pior? Como assim? Com a pontinha dos dedos, Gil tocou delicadamente a marca roxeada na face direita da menina. Foi ele que fez isso em você, querida? Um motorista? Como que você sabe? Não é difícil. Lembra que você me disse que quando as luzes se apagaram, parecia que aquelas estatuetas do fundo da sala tinham tomado vida? Elas são exatamente da altura de um homem baixinho e magro como o motorista do Norman. A menina não engoliu essa. Agora você foi longe demais, Gil. Desse jeito você vai desconfiar de todos os baixinhos e magros da cidade. Gil continuou falando didaticamente, como se explicasse uma equação de matemática para um aluno em recuperação. Você recebeu 2 socos desferidos por alguém que estava à sua frente, Pris. Os 2 na face direita. Assim, esses socos só podiam ter sido dados por um canhoto. Você notou que o motorista estava agora mesmo lá na copa, tomando chá e segurando a xícara com a mão esquerda? Pris teimou. Mesmo assim, isso não prova nada. Eu posso ter sido ferida por alguém que usou as costas da mão direita para me bater. Sendo socada assim, eu também seria atingida do lado direito, não? Podia ter sido outra pessoa, mas tivesse sido o motorista, ele não usou as costas da mão direita, tenho certeza. Ele tem um grande anel no anular da mão direita. Se batesse com as costas daquela mão em você, haveria um belo arranhão feito pelo anel. Mas não foi isso que aconteceu. A marca do seu rosto é resultado de 2 socos, com a mão esquerda fechada. Tudo bem, mas eu ainda digo que pode ter sido qualquer outra pessoa canhota, ou um destro sem anel batendo com as costas da mão. O motorista tem um curativo no rosto, Pris. Você notou? Lembra-se de me ter contado que se debateu quando eles agarraram e seus braços chocaram com o rosto da sombra que atacava pela frente? Pelo jeito, você machucou um pouco baixinho. Ele teve até de arranjar um esparadrapo.
Meu Deus! Houve uma breve pausa naquele monte de revelações. Dentro de si, Pris buscava desesperadamente uma saída. Estamos sozinhos, Gil. Com a babá não adianta falar porque ela é muito ingê. Aí é que está o último fio da meada, cortou Gil. Ingênua nada. A babá está inteirinha dentro do bando de sequestradores. Pris teve de fazer um esforço enorme para não gritar com um amigo. Que loucura! A Nani adora o Mark. Não viu como ela chorou e se desesperou quando soube que... Você não sentiu um forte cheiro de cebola, Pris? Não notou uma cebola cortada sobre a pia? Por que ela cortaria uma cebola logo de manhã? A babá não é uma grande atriz, querida. Para ficar ostentando essa gorda cara de choro, era precisou do auxílio de uma cebola fedidíssima. Mas isso não faz sentido, Gil. Lembra-se de ter me contado que vocês só notaram a chegada dela quando ouviram sua chave na porta da cozinha? Por que ninguém viu a gorducha passar pelo portão de entrada? Bom, isso é verdade. Mas vai ver, ela não foi para casa essa noite, vai ver, dormir nas dependências de serviço, vai ver. Lembra-se de me ter contado que depois que os bandidos saíram levando o Mark, um completo silêncio envolveu tudo? Sim, sim. Completo silêncio? Como é que um carro de sequestradores, levando um garotinho filho de um milionário, não saiu por aí cantando pneu? Você não ouviu nem mesmo o barulho de um carro saindo em primeira? Mas então, nesse caso, eles fugiram com o Mark a pé? Não, Pris. Você teria ouvido o rangido do portão de ferro. Aquele portão é barulhento como ele só. Pris baixou ainda mais a voz, assustada com a possibilidade dos bandidos descobrirem que eles sabiam de tudo. O que fariam com os dois? Não estou entendendo direito o que a babá tem a ver com toda essa história, Gil. A babá é o ponto de ligação dentro da casa, Pris. Não se lembra de o da Costa ficar berrando que ninguém podia sair daqui? A babá sai o tempo todo pela porta de serviço e vai lá para os fundos. E os policiais não falam nada. Por que eles não falam nada se todo mundo está proibido de sair de casa? E o que ela vai fazer lá atrás tantas vezes? Não faço a mínima ideia. Um ar de triunfo que a menina nunca vira iluminava o rosto de Gil. Esse é o ponto culminante, querida. O americaninho nunca saiu dessa casa. Ele foi levado para as dependências de serviço. Está lá na garagem, na lavanderia ou no depósito de ferramentas. Na certa, narcotizado. E a babá? A gorducha está encarregada de cuidar dele, Pris. Vai lá toda hora para dar uma olhada, talvez para oferecer novas doses de clorofórmio para manter o sono do anjinho. Faixa 11. Capítulo 11. Talco e laxante. J.J. Bradford continuava falando sem parar ao telefone. Sua influência parecia ser suficiente para abrir os cofres de qualquer banco. Do outro lado da sala, à vista de todos, do casal de pais desesperados e dos sequestradores, Gil e Pris, ficaram combinando o que fazer. Se algum dos outros se preocupasse em olhar para eles, pensariam que eram dois namoradinhos adolescentes conversando com a alegria dos excitados. Mas, pelo menos quanto a Gil, raramente alguém se preocuparia com sua presença. Ele era médio daqueles que passam despercebidos. E agora, Gil queria passar despercebido. Eu preciso de um pouquinho de farinha de trigo, de polvilho ou de maisena, Pris. Ué, e para que isso? Faz parte de uma ideia que arquitetei. Você conseguiria um pouco? Não preciso mais do que um punhado. Vai ser difícil xeretar na despensa com a babá e o motorista lá, plantados na copa. Droga! Talvez a gente pudesse se virar com um pouco de talco que você pegasse lá em cima no banheiro da americana. Mas talco é perfumado. O que eu preciso é de um pó branco sem perfume nenhum. Pris conseguiu resolver o problema. O Mark usa um talquinho de polvilho para assaduras que não tem cheiro nenhum. Está lá em cima na cômoda do quarto dele. Ótimo. Vai lá e arranja um envelope de plástico pequeno transparente. Põe um punhadinho de talco do Mark dentro e me traga. Nesse momento, Oliveira levantou-se e entrou em uma das portas que ficava atrás das duas estátuas à direita do corredor. Era o lavabo social. Gil sorriu. Uma ideia deliciosa surgiu de repente. Será que lá em cima, entre os remédios da casa, você não arranjaria um pouco de purgante, Pris? Purgante? Para quê? Depois eu explico. Será que você consegue? Consigo. Dona Nancy tem problemas de intestino. Ela usa um laxativo importado e diz que tem um gosto delicioso, mas que só se pode tomar um pouquinho porque é forte demais. É disso mesmo que eu preciso, forte demais e com um gosto delicioso.
Eu vou buscar. Espere, qual é o quarto que se abre para o telhado? Na frente é a suíte do casal. Muito bem, nessa janela você vai montar a última ratoeira para o caso de alguma das outras dar errado. Ratoeiras para ratos grandes. Vamos montar uma porção de ratoeiras em toda essa casa, Pris. Enquanto você vai lá em cima, eu vou até o lavabo preparar outras ratoeiras. Agora ouça, Pris, meu plano é este. Pris aproximou-se da americana com a carinha mais inocente do mundo. Dona Nancy, vou até lá em cima buscar umas coisas que eu deixei na mochila, tá bem? Claro, querida, esteja à vontade. A menina subiu as escadas enquanto Gil ia devagar, despreocupado, para o lavabo, que já havia sido desocupado por Oliveira. Entrou no lavabo e deixou a porta entreaberta. Da sala, ninguém podia ver a porta atrás das duas estátuas. O rapaz tinha um canivete incrementado presente dos seus 15 anos recém-feitos. Além de lâmina, abridor e saca-rolha, o canivete tinha uma chave de fenda. Desatarrachou os parafusos da fechadura e retirou o miolo. Mexeu na mola da tranca, deixando-a frouxa. Na primeira vez que alguém virasse a tranca, a porta não poderia mais ser aberta por dentro. Esse é um risco que eu tenho de correr, pensava ele. O Oliveira já usou o banheiro, espero que o JJ ou a Dona Nancy não precisem do banheiro antes do meu plano dar resultado. Saiu do lavabo e viu Pris descendo as escadas. A garota reuniu-se novamente com ele no sofá de sempre. Gil pegou sua mãozinha como se namorasse. Sentiu um envelopinho de plástico, guardou-o no bolso. Agora, Pris, coragem. Vamos ao próximo passo. A menina acenou com a cabeça. Segue-se um desenho do Gil com o canivete em forma de chave de fenda, preparando a fechadura da porta do banheiro. Gil perambulou um pouco pela sala e aproximou-se de uma mesinha perto da porta de entrada. Ficou mexendo numas revistas, como se quisesse escolher alguma para passar o tempo. Pris voltou a subir as escadas devagar. Quando estava quase no alto, respirou bem fundo e começou o seu show. Ai, Mark, o que fizeram com você? Todas as pessoas que estavam na sala ergueram os olhos para Pris e viram-na chorar e debater-se agarrada ao corrimão, como se estivesse à beira de um ataque. Dona Nancy correu para lá, seguida pelo marido. Norman da Costa e Oliveira foram atrás. Pris, calma, minha filha, o que está acontecendo? Da copa, o motorista e a babá apareceram correndo também em direção à escada e juntando-se à confusão que já se formara. Gil desapareceu pela porta da frente. Rápido! Precisou agir rápido. Abaixou-se à frente do BMW e desaparafusou freneticamente a chapa da frente. Em segundo, jogou atrás de uma moita de orquídeas. Voltou para a sala, a tempo de ver aquela gente toda que tentava controlar os espasmos, entre aspas, de Pris, que se debatia e arriscava-se a despencar das escadas. Correu para lá, fazendo cara de preocupadíssimo. Na mesma hora, Pris parou de se debater e largou o corpo nos braços que a sustentavam. De olhos fechados, respirava profundamente. — Tá melhor, querida? — perguntava a Dona Nancy. Com um fio de voz, a menina respondeu. — Sim, acho que sim. O que aconteceu? Você ficou nervosa, acho que essa pressão toda... Ah, desculpe, Dona Nancy. Mas o mar... Calma, querida, tudo vai ficar bem. Gil furou o bloqueio de todos aqueles corpos e abraçou a garota. Podem deixar. A Pris é assim mesmo. Muito nervosa, a senhora sabe. Mas eu já estou acostumado, pode deixar que eu cuido dela. Vou levá-la até a cozinha, um pouco d'água e tudo volta ao normal. Apoiando-se nele, Pris voltou a descer as escadas. Aos poucos, os outros se tranquilizaram. Vamos, disse JJ. Ainda tenho um telefonema para fazer. Faixa 12. Capítulo 12. They aren't kidding. Depois que todos já tinham voltado para a sala, Pris e Gil foram para a copa atrás do motorista e da babá. Ainda abraçados, chegaram à mesa. Pris apoiou-se nela e Gil foi buscar o copo d'água. Voltou por trás da mesa. Quando estava bem atrás da cadeira onde o motorista voltara a sentar-se, piscou para a menina. Pris levou a mão à testa e cambaleou. — O que foi, Pris? Assustou-se a babá. Está se sentindo mal de novo? Um suspiro e mole como um saco de batatas, Pris desabou no chão da copa, desmaiada. Instintivamente o motorista saiu da cadeira e abaixou-se tentando impedir sua queda. A babá ajoelhou-se nervosa. — Pris!
Gil não precisou de mais do que 1 segundo para enfiar a mão no bolso do paletó do motorista, tirar de lá a carteira de documentos, enfiar o envelope plástico com talco dentro dela e repô-lo no lugar. Logo, estava também abaixado, preocupadíssimo com a menina. Pris, calma, estou aqui. A garota abriu os olhos e pareceu recompor-se rapidamente. O rapaz apoiou suas costas e ajudou-a a levantar-se. Segue-se um desenho da babá e do motorista amparando a Pris na cozinha junto a uma mesa. Acho que são seus ataques de epilepsia que voltaram, querida. Nada disso, Gil, já estou bem. Acho que só um pouco fraca. A babá achava-se no direito de aconselhar. É essa mania de vocês, meninas, vivendo, fazendo regime. Isso faz mal à saúde, Pris. Você precisa comer direito. Riu-se Gil por dentro. Para os gordos, a comida é a solução para tudo. Para nós, os magrinhos, vai ser mesmo a solução. Da copa, ouviram a campainha do telefone. Os 2 jovens voltaram apressados para a sala. JJ já tinha atendido e Oliveira ligava o gravador, enquanto da Costa sacava o celular e sussurrava, fingindo que pedia para que a ligação fosse localizada. Sim, falou JJ ansiosamente. Meu irmão sairá agora mesmo para buscar o dinheiro que vocês pediram. Por favor, tenham paciência, não façam nada com meu filho. Não, eu não tenho tudo isso em depósitos e aplicações, mas meu irmão vai levantar o que falta, tomando empréstimos bancários em meu nome. Já assinei as procurações para ele e... Como? Uma fortuna como essa não estará disponível antes das 2 da tarde. Tá bem, eu fico aguardando uma nova ligação, mas por favor... Deviam ter desligado do outro lado da linha. O americano deixou cair o aparelho no tapete. Eles vão telefonar de novo às 2 horas, dizendo onde o resgate deve ser entregue. Só depois vão devolver meu filho. Da Costa pavoneou-se. Quando seu filho estiver são e salvo, a brincadeira ficará por minha conta. Prometo ao senhor que até o fim da tarde trarei seu dinheiro de volta e trancarei esses bandidos. Eles vão apodrecer na cadeia. Pris olhou para o lado de Gil. Não precisaram falar nada. Os 2 sabiam que quando JJ ligasse para o celular do irmão, informando o local, entre aspas, onde o resgate devia ser entregue, este seria o sinal combinado entre os bandidos e o sequestro teria chegado ao fim. Norman esconderia o dinheiro e voltaria para casa, continuando a encenação. Da Costa, Oliveira e Carlão sairiam para perseguir, entre aspas, os sequestradores e iriam desaparecer. Tudo estaria acabado. Mark reapareceria, entre aspas, como por encanto, provavelmente deixado na porta da casa, e JJ nunca mais veria a cor da fortuna que levaria o resto da vida para pagar aos bancos. Norman Bradford estava de pé ao lado do irmão. Apertou-lhe o ombro com força e tentou confortá-lo. Calma, Jake. Vou sair agora mesmo com as procurações. No máximo em 2 horas sacarei todo o resgate. Faça tudo o mais rápido possível, irmão, pediu JJ, já no limite das próprias forças. It's not a joke. Those kidnappers aren't kidding. Norman preparou-se para sair. Deixa tudo comigo, Jake. Vamos salvar meu sobrinho. Nancy, eu preciso de malas grandes para levar todo esse dinheiro. Pode deixar que eu vou buscar as malas lá em cima. Dona Nancy dirigiu-se apressada para as escadas. Da Costa recomeçou com as ordens. Meu investigador, o Carlão, vai junto com o senhor e o motorista, Sr. Norman. Não quero surpresas. Gil olhava pelas frestas da cortina quando viu o motorista baixinho dar a partida no BMW e sair levando o Carlão e Norman Bradford. O rapaz sorriu. Faixa 13. Capítulo 13. Deliciosos sanduíches. Parece que a babá adivinhou nossa ideia, não é, Pris? A menina não respondeu. Sorriu para ele e dirigiu-se para onde estava o casal de americanos e da Costa. Dona Nancy, desculpe, mas se a senhora quiser, eu posso preparar uns sanduíches. A americana levantou os olhos, devolveu o sorriso. Conseguia manter-se educada, mesmo vivendo uma pressão como aquela. Oh, é mesmo. Já passou da hora do almoço e vocês jovens devem estar com fome. Esteja à vontade, Pris. Gil já esperava pela garota na copa. A babá não estava. Devia ter ido dar mais uma dosezinha de narcótico ao menino. Pris pegou o que precisava na geladeira, principalmente o grande pote de maionese, ingrediente principal do plano.
Abriu um pacote de pão de forma e separou 8 fatias para 4 sanduíches. Gil derramou uma boa quantidade de maionese em um prato fundo. Do bolso da calça, Pris tirou um frasco com um líquido leitoso cor-de-rosa. Despejou-o fartamente sobre a maionese. Gil misturou bem a maionese e o líquido. Depois, passou a mistura nas 2 faces de 4 das 8 fatias de pão. A menina montou os 4 sanduíches com queijo e presunto. 2 deles receberam maionese normal, sem o líquido cor-de-rosa. Tudo pronto. 2 sanduíches em cada prato, num deles 2 com maionese especial, entre aspas. Este ficou com Gil. JJ era um presidente de empresa, homem duro, forte, bom negociador, dono de alma rígida dos grandes capitalistas. Mas depois que todas as providências para o pagamento do resgate tinham sido tomadas, o cansaço venceu. Afundou-se no sofá, exausto, olhando fixamente para a frente. Mark is our only son, Nancy, my dear. I don't know what I'll do without him. A esposa, forte também, controlada, escondia sua ansiedade sob um falso sorriso confortador. Alisou os cabelos do marido e sussurrou. Don't think about that, Jack, please. Mark will be fine. Those people only want the money. They'll give back our little boy. I hope you're right, darling. I hope now. All we can do is wait. Do lado do sofá, sem entender nada do que os americanos diziam, Da Costa estava calado. Sua expressão era tensa à espera do desenlace do seu plano diabólico. Pris entrou na sala primeiro, estendendo o prato para a americana. Dona Nancy, eu preparei esses sanduíches para a senhora e para Mr. JJ. Obrigado, Pris, mas não estamos com fome. Está bem, vou deixar os sanduíches aqui na mesinha. Gil vinha em seguida e estendeu seu prato para Da Costa. O delegado grandalhão pegou um dos sanduíches sem falar nada. Gil fez meia volta e estendeu o sanduíche restante para Oliveira. O detetive pegou-o com avidez. Em 1 segundo já havia abocanhado metade. Os 2 jovens voltaram calmamente para seu sofazinho. Agora, Pris, a sorte já está lançada. Não dá mais para recuar. Boa sorte, Gil. Vou agora para a cozinha. Boa sorte, Pris. Você acha que pode dar conta? Deixe comigo, querido. Querido? Ela disse querido. Oliveira já tinha devorado o seu sanduíche. Olhou em volta, aparentemente insatisfeito. Gil tentava fazer a cara mais inexpressiva possível, mas seus olhos não desgrudavam de Da Costa. O grandalhão estava mudo à espera do momento em que o comparsa telefonaria e ele poderia ligar para o celular de Norman Bradford, concluindo o que haviam planejado. Deu uma mordida no sanduíche e fez uma careta. Como é que se pode pensar em comer numa hora dessas? Ainda mastigando, largou o sanduíche sem preocupar-se sequer com a sujeira da maionese rosada que logo manchou o mogno do tampo da mesinha que ficava ao lado da ampla poltrona onde se instalara. Inferno, praguejou Gil por dentro. O danado não vai comer? O que eu faço contra um grandalhão desses? Nem haviam se passado 10 minutos e metade do plano de Gil começou a fazer efeito. Em meio ao silêncio da expectativa que dominava o casarão dos Bradford, ouviu-se um sonoro, um retumbante pum. Oliveira levantava-se, apertando a barriga com as 2 mãos. Estava pálido e verde como uma alface. Meio cambaleando, correu em direção ao corredor das estatuetas, em direção ao lavabo. Gil ouviu o ruído da fechadura. Clac! Quando a babá entrou novamente na cozinha, encontrou Pris plantado à frente dela. E estranhou a expressão da jovem babysitter. O que foi, Pris? Os olhos da menina fuzilaram-na. Quieta, Nani, eu já sei de tudo. A gorducha regalou-se toda e balbuciou. Sabe, o que é que houve? Pris não pensava nem a metade da babá, mas avançou o corpinho, dando a volta e caminhando de modo a fazer a mulher recuar. Pris, o que é isso? Calada, caladinha, sua sequestradora nojenta. A mulher empalideceu, seus lábios tremiam. Eu? Não, Pris, por favor, eu não queria. Lá para dentro, ordenou Pris, com uma voz mais dura do que se estivesse empunhando uma arma. Caminhando duramente, Pris forçava a babá a recuar em direção à porta da despensa. A mulher começou a chorar. Não, Pris, me perdoa, e não chore e não faça nenhum barulho. Calada, entre na despensa.
O corpo gordo da babá tremia como geleia. A mulher entrou de costas na despensa sem mais nenhum protesto. Fique aí dentro e não faça nenhum barulho. Ai de você se alguém desconfiar que até um ratinho pode estar bulindo na despensa. É claro, Pris. A menina fechou a porta. Apoiou o espaldar de uma cadeira na fechadura e forçou-a. Correu para a porta dos fundos. De dentro, ouvia-se as pancadas de Oliveira, que esmurrava a porta do lavabo. Faixa 14. 14. O último rato. Chefe, esse raio de porta não quer abrir. Oliveira esmurrava a porta violentamente e da Costa correu para lá. Quieto, o que é isso? Quer chamar a atenção do bairro todo, seu idiota? De dentro vinha a voz de Oliveira. Mas, chefe, esse raio de porta parece que emperrou, eu não consigo abrir. Espere, fique quieto. Da Costa forçou o trinco do lado de fora, mas a tranca já estava sem a mola e nada mais podia ser feito. Mr. Bradford, chamou da Costa. Onde é que tem uma chave de fenda? Essa porta emperrou. JJ e a mulher aproximaram-se sem entender o que tinha acontecido. Que houve, delegado? A porta do banheiro. Meu investigador não consegue abrir por dentro. Preciso de alguma ferramenta. De dentro do lavabo, com o pânico de um rato na armadilha, Oliveira gritou. Saia da frente, chefe. Vou arrebentar esse troço a tiros. Sem pensar no que dizia, da Costa tentou controlar seu comparsa. Fica quieto, imbecil. Se alguém ouvir um tiro, nós estamos perdidos. JJ Bradford estranhou. O que quer dizer com isso, delegado da Costa? Perdidos por quê? Quando o bandido caiu em si e se voltou para tentar consertar a vacilada, seus olhos encontraram-se com os olhos de Gil. O rapaz estava de pé, sorrindo, ainda dentro da sala, uns passos antes das estatuetas de março. Falou calmo, mas falou claro e alto. Fale para o Sr. Bradford, delegado da Costa. Conte a ele sobre o sequestro do pequeno Mark. Da Costa não entendeu direito o que estava acontecendo. Inseguro, seus olhos saltavam de Gil para o americano e do americano para Gil. O que é isso? O que é que você está tentando dizer? Seu, como é mesmo o seu nome? O rapaz parecia seguro como uma rocha. Sorria e quase gritava de orgulho. Meu nome é Gil, seu sequestrador barato, Gil. Você nunca mais vai esquecer esse nome, Gil. Você terá todo o tempo do mundo para se lembrar do meu nome, do nome de quem arrancou sua máscara. Da Costa continuava tentando retomar o curso do jogo para o seu lado. Esse moleque ficou louco, Sr. Bradford, quando da porta da cozinha surgia Pris, carregando um cobertor de lã. Na extremidade do cobertor, junto ao seu ombro, uma cabeleirinha de cachos louros. Mar, gritou Nancy Bradford, correndo para o filho, adormecido nos braços de Pris. No instante, duas cabeças entenderam tudo. Da Costa, que estava descoberto, e JJ Bradford. Maldito moleque, ameaçou da Costa, vou acabar com você. O corpo grande e magro de JJ interpôs-se entre Gil e da Costa. Engalfinharam-se com Nancy Bradford gritando. JJ era alto, mas não era páreo para o grandalhão. Da Costa, policial e bandido formado no crime que combatia e cometia, sabia usar da violência física com categoria. Livrou-se do ataque do americano num repelão e acertou-lhe um soco demolidor de baixo para cima. JJ, desequilibrado, recuou. Outro soco pegou no caminho e o americano desabou como um pugilista à beira do nocaute. Jake, da Costa, parecia ter um tomate sobre os ombros. E foi esse rosto avermelhado que se desviou do adversário abatido e voltou-se para Gil. Agora é você, Fedélio. Gil recuava agilmente de costas, provocando. Fedélio? Vá se acostumando, bandido. Meu nome é Gil, o nome que você lembrará cada um dos dias de todas as décadas que vai mofar na cadeia. O bandido avançou furioso. Mais ágil, Gil driblou sua investida e correu para as escadas. O desenho dessa página mostra o da Costa avançando furioso contra o Gil enquanto o americano presta atenção. Tinha de levar o rato para a última ratoeira, a mais arriscada, a que tinha poucas chances de dar certo. Da Costa sacou o revólver e correu atrás. Gil, seguindo a descrição de Pris, correu direto para a suíte do casal Bradford. Venha, bandido, meu nome é Gil. Moleque, maldito. Repita comigo, Gil.
Embarafustou-se pelo quarto e agilmente saiu pela janela. Alcançou o telhado e caminhou por ele, distanciando-se da janela com a maciez de um gato. Da Costa entrou na suíte a tempo de ver o garoto sumindo pela janela. Correu para lá e estendeu o braço com a arma para fora. Gil não estava à vista. Demônio de fedelho! Não pensou nem um minuto nas consequências e forçou o corpo ansio para fora da janela, apoiando o pé nas telhas. Essa era a última ratoeira bolada por Gil e preparada por Pris. As telhas estavam todas soltas e o peso do bandido fez o resto. Da Costa escorregou como uma pedra solta na ribanceira, telhado abaixo. Com a maior calma do mundo, como se passeasse num parque, Gil veio caminhando pelo telhado, abaixou-se na beirada, lá estava Da Costa, agarrado desesperadamente ao cano da calha. Os olhos dos dois se encontraram novamente, só que desta vez a posição de cada um havia se invertido. O grandalhão, pálido de medo, balbuciou: Gil, por favor, me ajude a sair daqui. O rapaz sorriu. Quer dizer que agora você sabe o meu nome? Vamos, diga de novo, como eu me chamo? Gil, Gil, outra vez, Gil. Mais alto. Não brinque, Gil, por favor. Eu não estou brincando, Da Costa. Eu não brinquei em nenhum momento toda esta manhã. Baixou o braço em direção ao bandido, mas em vez de agarrá-lo, enfiou a mão em seu bolso e sacou de lá o telefone celular de Da Costa. Qual é mesmo o número do telefone da divisão anti-sequestros, Da Costa? Gaguejando, o mau policial respondeu. Ótimo, agora você está colaborando, cumprimentou Gil, digitando o número. E qual o nome de um delegado de lá? Um dos bons, um que jamais entraria em jogadas como a sua. Chame o Dr. Sintra. Gil aguardou até que o Dr. Sintra fosse localizado. Palavra por palavra, explicou tudo o que tinha se passado na mansão de J.J. Bradford desde aquela madrugada e arrematou. Há uma última coisa, Dr. Sintra. No caminho para cá, prenda um sujeito que está trepado em um poste aqui, quase na esquina. Está esperando lá para dar um telefonema, coitado. Acho que agora ele só vai poder falar no telefone para chamar seu advogado, não é? Desligou e ainda com a maior calma recolocou o aparelho no bolso do paletó do bandido, pendurado como um gordo e velho macaco no galho. Gil, eu não aguento mais. Eu não estou me sentindo bem. Aguenta, Da Costa. São só uns 15 minutos. Logo a polícia vai chegar para libertá-lo daí. E claro que esse é o único tipo de liberdade com que você pode sonhar daqui para frente, não é? Sem poder mais se conter, o bandido soltou o seu mais sonoro pum. O garoto estava de pé na beirada do telhado, rindo, como se estivesse num circo. Oh, que pena, Da Costa. Você só comeu um pedaço do meu sanduíche especial. O efeito demorou um pouco, mas não falhou. Alivie-se, Da Costa. Faixa 15. Capítulo 15. Uma ou duas pessoas. A notícia daquele sequestro foi um prato cheio para o jornalismo sensacionalista. Tanto os programas populares de televisão como os noticiários de jornal exploraram gostosamente cada detalhe daquela manhã incrível. Norman Bradford, tesoureiro da multinacional de onde o irmão era presidente, planejara o sequestro do próprio sobrinho, pois praticara desfalques na firma que estavam quase sendo descobertos pelo irmão. Metera-se em especulações financeiras desastrosas e o desespero levara-o àquele gesto enlouquecido. Teria muito tempo para pensar sobre tudo isso, cumprindo a longa pena que certamente seria condenado, juntamente com os maus policiais que haviam aceitado ajudá-lo naquele crime. Em cada canto comentava-se entre gargalhadas a prisão de Norman Bradford. O BMW tinha sido parado por um policial rodoviário quando os 3 bandidos tentavam escapar para o Paraguai porque estava sem a chapa da frente. O motorista baixinho, certo de livrar-se do contratempo com facilidade, obedeceu ao guarda e entregou-lhe obedientemente a carteira de documentos. Ao deparar com aquele envelope plástico com um pozinho branco, o policial deu imediatamente voz de prisão a todo o bando. Em seguida, comentava-se a surpresa da polícia rodoviária ao encontrar no porta-malas do BMW malas abarrotadas de dólares. Depois, riam também da cara da própria polícia quando eles descobriram que tinham apanhado uma quadrilha de sequestradores ao confundirem um talquinho de bumbum de nenê com cocaína.
Assunto de riso era também a descrição do triste estado em que encontraram da Costa pendurado em um cano de calha, chorando de medo e com as calças todas borradas. Diziam até que os policiais tiveram de dar um banho no homem antes de levá-lo para a cadeia. Mas era com respeito que todos comentavam a incrível atuação dos dois adolescentes que sozinhos tinham descoberto toda a trama e também, sem a ajuda de ninguém, tinham conseguido prender o bando inteiro. Um nome aparecia na manchete de todos os jornais: Gil. No colégio, a manhã seguinte ao sequestro foi uma confusão dos diabos. Repórteres cercavam a escola desde o amanhecer. Câmeras de TV espalhavam-se por todos os lados e qualquer aluno que tivesse alguma coisa para contar sobre Pris e sobre aquele incrível Gil conseguiu aparecer nos noticiários. Mas Gil sabia como fugir da escola pulando um muro no ponto onde o bedel não tinha como vigiar. E foi assim que ele e Pris conseguiram livrar-se dos repórteres. A última ilustração do livro mostra o Gil e a Pris sentados de mão dadas num barzinho tomando sorvete. Furtivamente deram a volta no quarteirão e logo estavam longe, sentados em uma lanchonete, gozando as delícias do anonimato. Naquela lanchonete não havia ninguém que se lembrasse da cara deles e era possível tomar um milkshake calmamente. A mão da menina apertava de Gil e seus olhos não se desviavam, enlevados do sorriso bonito e aliviado do rapaz. Ufa! Depois de tudo isso, a gente precisa de um pouco de calma, não é, Pris? Que bom que o Marcos está ótimo, não, Gil? Comentou Pris. O casal Bradford está feliz que não se aguenta. Eu morria de medo que o menino ficasse com alguma fraqueza depois de todo aquele clorofórmio que a danada da babá estava dando para ele. Tudo acabou bem, Pris. Muito bem. E o que você vai fazer com a recompensa que Mr. JJ vai dar para você? Ah, eu não quero recompensa nenhuma. O que eu vou ter na vida, eu mesmo vou conquistar. Fiz o que tinha de fazer, só isso. A garota sorriu. Por que você não está gostando dessa badalação toda, querido? Você não queria provar a todo mundo do que você é capaz? Gil respondeu seriamente, olhando fundo nos olhos da garota que ele tanto queria e que agora estava ao seu lado. Não, Pris. Somente a uma ou a duas pessoas. É? E quem são essas pessoas? Uma sou eu. Eu precisava mostrar para mim mesmo que eu sou mais eu. E a outra? A outra é você. Fim do livro Prova de Fogo. Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar, editado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Novil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, a reprodução e a comercialização. Lido por Luiz Roberto de Souza Queiroz, no mês de janeiro de 2013. Nome do livro, Prova de Fogo. Autor, Pedro Bandeira. Número de páginas, 95. Editora Ática, cidade de São Paulo, ano 1997. Editado por Raíssa Ferreira.